Este vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada, em que falámos sobre a simbologia ocultista na sociedade de vigia. O tema do vídeo para hoje foi ligeiramente alterado para se adaptar à matéria e o tema é o espírito do satanismo na sociedade de vigia. Isto parece um tema muito forte, mas eu pedia que vocês assistissem até ao fim e depois no final vocês avaliem se o tema corresponde, se encaixa à matéria que foi considerada. Vamos então continuar e vamos ver então o espírito do satanismo na sociedade de vigia e temos como base Efésios capítulo 2, versículo 2, um texto bastante conhecido, em que diz que, segundo o sistema deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui fala-nos de uma autoridade do ar. Esta autoridade é exercida por Satanás no nosso habitat, onde nós estamos inseridos. Há aqui uma influência, um guia dos nossos espíritos. Então nós somos pressionados diariamente a adotar determinado espírito, determinado comportamento. E o termo espírito, que aparece aqui a seguir à autoridade do ar, o espírito, este espírito é então o impacto que esse ar, essa atmosfera exerce nas pessoas, nos seres humanos. Por isso existe aqui uma influência externa nos nossos espíritos para nos conduzir a determinados comportamentos. Por isso é que diz aqui que esse espírito atua e provoca um resultado. Há aqui um resultado final, que é desobediência. E por isso existe aqui uma pressão diária que tenta moldar as pessoas em determinada direção. Isto faz lembrar um bocadinho um barco, quando é de certa forma influenciado, é empurrado, é dirigido pelos ventos da atmosfera. Então, nós, da mesma forma, também como nós vivemos diariamente, temos como que ser as velas içadas e então nós somos empurrados, somos influenciados a adotar determinado comportamento. É essa autoridade no ar que exerce pressão no nosso espírito e o nosso espírito depois encontra expressão no nosso corpo, no nosso comportamento diário. Sendo assim, neste mundo em que nós vivemos, existem dois espíritos em ação. O Espírito Santo, que está na mão do Cristo, e o espírito de Satanás. E como nós vivemos neste mundo, nós somos obrigados, de certa forma, a adotar, a absorver algum tipo de espírito que nos influencia, que nos guia. Ou o Espírito Santo ou o espírito demoníaco. Por isso existe uma atmosfera a que nós nos submetemos e essa atmosfera irá orientar-nos numa direção. Obviamente, quem se submete ao espírito de Satanás acaba por ter uma vida e um espírito muito mais pesado. Por isso, todos nós nos alinhamos ou com um espírito ou com outro. Por isso, nós vamos ver qual é o espírito que alinha, que sustenta a sociedade de vigia. E em Efésios 2.2, a palavra espírito é a palavra grega pneuma. E a palavra pneuma foi de onde derivou a palavra moderna de pneumático, de pneu. E nós sabemos que um pneu está cheio de ar e esse ar sustenta o pneu para que o pneu então possa suportar peso. Por isso há ali um ar, há ali um pneuma que sustenta, que preenche o pneu. E é neste sentido que nós nos referimos. Qual é o pneuma que sustenta a sociedade de vigia? É isso que nós vamos tentar avaliar. E certamente vai ser fácil para nós percebermos que é o espírito satânico que sustenta a sociedade de vigia. O vídeo passado nós estivemos a falar sobre a simbologia ocultista e notamos que os símbolos são como que uma marca d'água do patrocinador oficial de determinada organização, que é representada por um símbolo, ou que se esconde atrás de um símbolo. E tivemos a ver a Torre de Babel, que a Torre de Babel é em formato de pirâmide e que no cimo tinha lá um quarto para os deuses, que depois isso é retratado pelas pirâmides do Egito, que também tinha o olho de Horus, e tivemos a ver também o fascínio que o Russell tinha pela piramidologia, o fascínio que ele tinha também pelos astros, e ele, por meio do estudo da pirâmide e por meio dos astros, chegou à conclusão de algumas profecias bíblicas, como 1914, por exemplo. Tivemos também a ver o túmulo do Russell, em forma de pirâmide, e o vértice também estava separado da parte do corpo da pirâmide, igual à nota de $1, a pirâmide que aparece na nota de $1. Tivemos a ver também o fascínio que Rutherford tinha com relação a ser guiado por anjos e não pelo Espírito Santo. Tivemos também a ver um irmão que era o Clayton James Woodward,
que ele disse que também estava debaixo da influência demoníaca, isso está nas publicações, e depois por tivemos a ver o Salão de Sigelborg, um salão de assembleias construído na Dinamarca em 1991, em formato de pirâmide, com o olho que tudo vê, e essa construção estava virada para leste, isto é, para onde nasce o Sol. E por coincidência ou não, foi nesse ano de 1991 que a Sociedade Torre de Vigia pediu para fazer parte como uma ONG, como uma organização não governamental. Então, hoje vamos ver qual é o espírito que alinha, que sustenta a Sociedade Torre de Vigia. Qual é o pneuma que enche, que preenche, que sustenta a Sociedade Torre de Vigia. Uma notícia de última hora, foi um irmão que mandou uma mensagem a dizer: olha Nuno, só para te informar que hoje vai ser lido um anúncio em que eu já não irei fazer mais parte de Babilónia Grande. Eu achei piada esta frase em que este irmão pediu a dissociação da Sociedade Torre de Vigia. Por isso ele enviou-me esta mensagem, mas com este texto. A informar que a partir de hoje já não farei mais parte de Babilónia Grande. O que é interessante é que mais famílias estão a preparar a sua dissociação da Sociedade Torre de Vigia. Famílias em conjunto estão a preparar para que nos próximos meses possam fazer o mesmo. Por isso está a chegar o tempo de fugir de Babilónia. Vamos então ver mais uma vez se a Sociedade Torre de Vigia é ou não moradia de demónios e de espíritos impuros, conforme diz Apocalipse 18:2. Babilónia Grande é morada de demónios e esconderijo de espíritos impuros. Outro texto que vai sustentar esta matéria tem a ver com 1 Coríntios 10:21, em que Deus diz: vocês não podem estar a beber do cálice, do copo de Jeová e do copo de demónios. Vocês não podem estar a comer à mesa de Jeová e à mesa de demónios, ou querem me provocar ao ciúme. Então este é o assunto que nós vamos considerar, se a Sociedade Torre de Vigia está ou não está a comer à mesa de demónios. Vamos passar ao assunto propriamente dito e vamos começar por conhecer um dos muitos advogados da Sociedade Torre de Vigia, e este é um betelita, irmão Shane Brady. Ele foi entrevistado pelo irmão Mark Sanderson e eu vou passar parte da entrevista. É incrível, Shane. Era bom ter tempo para ouvir várias experiências, mas podes contar-nos pelo menos mais uma? Este é o advogado, o irmão Shane, que está a ser usado pela Sociedade Torre de Vigia para poder cuidar de alguns casos aqui na Europa, e um caso em concreto é o que se está a passar na Holanda com relação a abusos de menores. E então este irmão Shane, o que ele fez foi contratar outros especialistas da opinião para poderem avaliar a Sociedade Torre de Vigia perante o Tribunal da Holanda e dar o seu parecer como especialistas, como sociólogos. E nós temos acesso a este documento por consultar o site oficial do Tribunal que está a cuidar do caso, e é o que nós vamos fazer. Esta é a página oficial do Tribunal que está a cuidar do caso da Sociedade Torre de Vigia na Holanda, e nós temos aqui a opção de fazer o download deste documento, que é a opinião dos especialistas que foram contratados pela Sociedade Torre de Vigia. Vamos então descarregar o documento. E o documento, isto é um documento com 20 e tal páginas, que é a senhora Holly Falk, Massimo Introvigni e John Gordon Melton. E então, a opinião dos especialistas. Está aqui os nomes dos 3 sociólogos que foram usados para opinar sobre a Sociedade Torre de Vigia. E este primeiro parágrafo, apenas as primeiras frases, diz aqui: fomos solicitados, isto é, o Holly Falk, o Massimo Introvigni e o Gordon Melton, pelo escritório de advocacia do Sr. Shane Brady, representando a Congregação Cristã das Testemunhas de Jeová na Holanda, para examinar o relatório, abuso sexual e disposição para denunciar dentro da comunidade das Testemunhas de Jeová, da autoria de Purify. E está aqui os nomes deles: Holly Falk, Massimo Introvigni e Gordon Melton. Estes senhores que foram escolhidos pelo advogado da Sociedade Torre de Vigia são sociólogos, por isso são especialistas em dar opinião sobre organizações e o impacto social que têm na nossa comunidade. E, obviamente, deram uma opinião positiva acerca da Sociedade Torre de Vigia. Mas quem são estas pessoas? Será que há a hipótese de saber quem são? Vou-vos passar uma fotografia de cada um deles. Este é o Sr. Massimo Introvigni, presumo que já conheçam, pelo menos é uma cara mais familiar. Este senhor é o John Gordon Melton. E esta senhora é a Holly Falk. Vamos começar pelo Sr. Dr. Massimo Introvigni,
que ele teve direito a uma página no site jw.org. Este senhor é o Dr. Máximo Introvigni e, conforme diz aqui, ele é sociólogo e antigo representante da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Eu vou colocar um pouco do vídeo. I had a very good cooperation with Russia, who is a very active member of the OSCE and did a lot on behalf, particularly of persecuted Christians throughout the world. So it seems to me somewhat paradoxical that now there are problems. Vimos então que ele teve direito a uma página no site oficial da Sociedade de Vigia, jw.org. Então este senhor é sociólogo, mas quais são alguns dos seus principais hobbies na sua vida privada? Vejam esta imagem. Isto diz-vos alguma coisa? Não. Sim, é verdade. O Dr. Máximo Introvigni é um satanista no seu tempo livre. É verdade. Ele é membro da Sociedade Transilvânia do Drácula. Então este é um site da Sociedade Transilvânia do Drácula e diz aqui este parágrafo: trata-se de uma associação internacional, Estados Unidos, Canadá, Japão, Roménia e Itália, que reúne mais cerca de 1 milhar de professores universitários, escritores e amantes do mito do vampiro em todo o mundo, organizando convenções públicas e promovendo estudos na área. Depois diz aqui: ocasionalmente recebemos mensagens de jovens vampiros que estão desesperados para se juntar à Sociedade Transilvânia de Drácula e nos levaram para fazer parte do grupo de Introvigni e de Melton. E o Introvigni é este senhor aqui. Este senhor vestido de vampiro de asas abertas. Este é o senhor usado pela Sociedade de Vigia como especialista, como sociólogo, como expert em opinião para avaliar a Sociedade de Vigia. Ele é membro da Sociedade do Drácula. Mas vamos ver outras fontes e vamos aqui ao Wikipédia. Acedendo à página da Wikipédia, onde nos fala sobre a Sociedade Transilvânica do Drácula, aqui um pouco à frente, diz que pouco tempo depois, um capítulo italiano foi fundado por Massimo Introvigni. Então o senhor Massimo Introvigni, conforme se vê a imagem aqui, é o senhor que representa a Itália na Sociedade do Drácula. Já consultámos então duas fontes em que mostra que este senhor, Máximo, usado pela Sociedade de Vigia, está envolvido com vampirismo. Ele é membro da Sociedade da Pensilvânia do Drácula. Mas não fica por aqui os testemunhos acerca deste senhor. Ele tem feito algumas conferências e fez uma conferência para um grupo satânico que está disponível no canal do YouTube. Eu vou passar apenas alguns breves momentos em que ele está a promover o satanismo moderno, em que Satanás é encarado então como um profeta. Vou então passar o vídeo. And I was happy when Shannon Taggart asked if we could find a way to host our guest tonight, Massimo Introvigni. I hope I pronounced that right, man. As a fellow Italian. Massimo wrote the book Satanism, A Social History. It's published by Brill. It's 667 pages, just shy of the 666. Fazendo aqui uma breve pausa, este senhor que está a presidir este culto satânico está a falar sobre um livro que este Máximo escreveu, que tem a ver com o satanismo moderno, e que o livro tinha 667 páginas e não 666, e ficou tudo a rir e tal, mas porquê e tal, mas era só uma diferença. E agora o Sr. Máximo vai entrar e vai explicar por que razão é que não tem 666 páginas, conforme... And we're here on the eve of, the Catholic holiday of Easter. So, Jesus is about to be slaughtered in a day or so. But he's going to talk about... A fazer uma breve pausa aqui. Notam como é que este homem faz pouco do sacrifício do Cristo, encarando a morte de Cristo como um massacre. Note-se aqui o ódio que estes homens, que estas pessoas têm ao Cristo. E como é que o Máximo Introvigni, que foi escolhido pela Sociedade de Vigia, está nestes cultos satânicos. Vamos continuar. The history of modern Satanism, and anyone who knows me knows that that's a close subject to my heart. So, come on up, Massimo, and thank you very much.
Thank you. Yes, some reviewer would insist it's 666, but they should do some deduction of blank pages, and perhaps you can say, let them have fun. If they want to say 666, why not? One of the main problems I had in writing this book is to put some boundaries and to come to a definition of Satanism. And there are a few scholars of Satanism throughout the world. Então, o Sr. Máximo diz que não tem 666 páginas porque aquilo que a editora fez foi acrescentar umas páginas em branco para não ser 666 e ficou 667, mas não era a intenção dele. Então, nós estamos a ver aqui um homem que vai ao ponto de participar em conferências de grupos satânicos a promover o satanismo nos tempos modernos. Como é que um homem destes é usado pela sociedade de vigia para o representar, para opinar sobre a sua organização no mundo em que nós vivemos? Como é que um homem como o Sr. Máximo, que é um satanista, que é um vampirista, tem direito a uma página no site oficial da Sociedade de Vigia? Expliquem-me isto. Querem ver o livro que ele escreveu? O livro que ele escreveu é este. Eu vou abrir uma página na Amazon, onde vocês o podem comprar se desejarem. Este é o site da Amazon, o tal livro que foi mencionado nesta conferência satânica, e este é o livro que tem 667 páginas, que devia ter 666, mas a editora não permitiu. Satanismo, uma história social. Foi escrita por Massimo Introvigni. Por isso este é um homem que afirma que o satanismo é inofensivo e promove o satanismo no século XXI. Ele é sociólogo e foi usado pela Sociedade de Vigia para os defender na Holanda. Este senhor tem mais outro livro muito interessante. Vamos aceder mais uma vez à Amazon e vamos ver o livro que ele também publicou. O Chapéu do Mágico, os novos movimentos mágicos do espiritismo ao satanismo. Temos aqui a capa. Não é assim muito agradável de ver, mas quem quiser comprar pode fazê-lo, está disponível na Amazon. Nós estamos diante de uma pessoa que é membro da Sociedade Transilvânia do Drácula, veste-se de vampiro, tem 2 livros sobre o satanismo, e um deles tem 667 páginas, porque a editora não permitiu que tivesse 666, porque acrescentaram mais uma página em branco. Vocês acham que este senhor merece ser usado pela Sociedade de Vigia para os defender na Holanda? Vocês acham que este senhor merece ter uma página no site oficial da Sociedade de Vigia? Mas os testemunhos não ficam por aqui. Nós vamos então agora ao Facebook e vamos entrar na página oficial do Templo Satânico. Vamos ver quem é que nós lá encontramos. Esta é a página do Templo Satânico no Facebook e diz o cofundador do Templo Satânico, Lucian Greaves, com o estudioso de novos movimentos religiosos, Massimo Introvigni. Está aqui a cara dele, com o Belzebu lá atrás e com o pentagrama invertido. Vamos aceder ao site. Este é o Templo Satânico. Este senhor Massimo Introvigni tem direito a uma página no Templo Satânico, no Facebook, e tem direito a uma página no site oficial da Sociedade de Vigia, jdw.org. Vocês expliquem-me o que é que se está aqui a passar, como é que é possível isto estar a acontecer. Mas não fica por aqui. Vamos consultar agora no Facebook a página satânica dos Illuminati. Isto é uma página de um grupo que se identifica como Illuminati da linhagem da Irmandade. Reparem, temos aqui a pirâmide, com o olho que tudo vê. Isto não vos diz nada com relação ao vídeo passado. Vamos fazendo scroll. E cá está o senhor. Grupo Illuminati da linhagem da Irmandade.
E temos aqui o Sr. Massimo Introvigni. Vamos continuar a fazer scroll. Temos aqui o esquadro e o compasso, que é um símbolo da maçonaria. Mais uma vez a pirâmide com o olho que tudo vê. Mais uma vez a pirâmide. Pirâmide. O tal olho, o olho de Horus, ou o olho que tudo vê. O que eu gostava que me ajudasse a entender é como é que o Sr. Massimo Introvigni, que é membro da Sociedade Transilvânia do Drácula, escreve livros a promover o satanismo, e um deles tinha 666 páginas, só ficou com 667 porque a editora acrescentou uma página em branco. Um senhor que faz conferências em grupos satânicos, um senhor que tem direito a ter postagens no templo satânico do Facebook, um senhor que tem direito a ter postagens no grupo Illuminati, um grupo satânico. Como é que é possível que este senhor tenha direito a uma página no site oficial da Sociedade de Vigia, jdl.org? Por favor, tentem conciliar estas duas imagens. O que é que uma imagem tem a ver com a outra? Depois das provas que foram apresentadas, eu sou obrigado a chegar a uma conclusão. E faz-me lembrar um ditado popular. Diz-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és. Eu não tenho dúvidas que a Sociedade de Vigia come à mesma mesa com este tipo de pessoas. Os líderes, quem está no topo da pirâmide, anda de mãos dadas com este tipo de gente. Se não expliquem como é que é possível contratar um satanista para tratar de assuntos espirituais envolvendo a Sociedade de Vigia. O que é que vocês acham se eu convidasse para o meu lar um satanista? O que é que vocês acham se eu convidasse para a minha vida alguém para me aconselhar, para me ajudar em algum assunto espiritual e convidasse um satanista? Então, como é que a Sociedade de Vigia convida para o seu lar um satanista? O lar, estou a falar do jdl.org, ele tem lá direito a uma página só para ele. Como é que é possível? Isto deixa bem claro qual é o espírito que sustenta a Sociedade de Vigia. Quando eu digo espírito, lembram-se de Efésios 2.2, diz que há uma autoridade do ar, o espírito que agora atua. E o espírito, a palavra espírito tem a ver com o pneuma, conforme eu já referi. O pneuma é o ar que enche, que preenche, que escora, que sustenta o pneu. Por isso, a questão que se põe é qual é o espírito, qual é o pneuma que sustenta, que escora, que preenche a Sociedade de Vigia e que a faz andar. Será o Espírito Santo? Como é que é possível? Como é que alguém pode estar a comer à mesa de Jeová e à mesa de demónios? Como é que alguém pode estar a beber do copo de Jeová e do copo de demónios? Não é possível, porque o Espírito Santo não coabita com o Espírito de demónios. Por isso, hoje entendo, em 2021, quando eu bati de frente contra a Sociedade de Vigia, eu já disse isto num vídeo, por trás desses homens eu vi um espírito mau, farisaico, e eu percebi que não estava a lutar contra eles. Não. Por trás deles havia uma força maior, poderosa, que me encostou à parede e não tinha hipótese de fugir. Claro, fugir foi Cristo que me tirou dentro da Sociedade de Vigia, sai daí, porque a Sociedade de Vigia vai cair. Tu estás a lutar, não estás a lutar contra homens, tu estás a lutar contra forças espirituais malignas. Foge daí. E eu percebi que depois, mais tarde, que eu tinha que fugir. Por isso, o espírito que está dentro da Sociedade de Vigia está descrito em Efésios 6, 11 e 12. Forças espirituais malignas. É bem claro em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, que a Sociedade de Vigia é morada de demónios e de espíritos impuros. Por isso, o logotipo da Sociedade de Vigia devia ser este. Vamos continuar. Agora vamos passar à segunda pessoa, que é o Sr. John Gordon Melton, conforme está no documento. E o Sr. John Gordon Melton é este senhor. Vamos ver se conseguimos descobrir mais alguma coisa acerca do Sr. John Gordon Melton. Vamos então consultar a Wikipédia e vamos ver o que é que este senhor faz, algumas das ocupações dele. John Gordon Melton, e diz que uma das ocupações dele é também o presidente
da Sociedade Transilvânia do Drácula. Quer dizer, este não é membro, este é o presidente. O outro é o José Mourinho, né? Este é o Pinto da Costa. O Pinto da Costa do vampirismo. Eu não acredito no que estou a ver, mas é verdade. É verdade. Vamos abrir aqui a página da Sociedade da Transilvânia do Drácula. Esta é a página, Sociedade Transilvânia do Drácula. E aqui no segundo parágrafo diz que o capítulo americano da organização é dirigido pelo reverendo John Gordon Melton. Por isso este organismo é dirigido pelo John Gordon Melton. E está aqui uma fotografia dele, de perfil, com duas vampiras. Está aqui mais uma. E está aqui o seu companheiro, Massimo Introvigni. Por isso, se o Massimo Introvigni era um vampiro, este é o presidente deles. Vamos ver uma entrevista deste Sr. Gordon Melton no YouTube. Ele deu uma entrevista para este canal, Planeta Mórbido, e diz aqui que o Sr. John Gordon Melton é um especialista em vampirismo. Vampire Scholar. So, welcome everyone today, Morbid fans. We are having a very special guest today on Morbid Planet. We have a scholar / of religious studies, I guess, vampirologist, a little bit of everything. I would like to introduce to everyone J. Gordon Melton, who is joining us from Texas today. So, hi, how's it going in Texas? It's going great. Aha moment in these 80s. So I did the first edition of a book that then was called The Vampire Book. And then I did a book on vampire movies and a book on vampire characters and the kinds of things that different people in the field. Vampire studies is a very diverse field. You have everything from sociologists and historians on the one hand to film studies people, Gothic literary scholars. It's a real diverse field. Este senhor, além de ser o presidente da Sociedade da Transilvânia do Drácula, além de promover também o vampirismo, ele também tem uma bibliografia, ele escreveu alguns livros. Será que ele escreveu livros sobre o Pato Donald, Tio Patinhas, Os Irmãos Metralha, A Branca de Neve e os Sete Anões? Vamos ver 2 livros que ele escreveu. Vamos ver o primeiro, também está na Amazon à venda, quem quiser comprar pode fazê-lo. E o livro que este senhor escreveu foi O Almanaque do Vampiro, História Completa. Quem escreveu? John Gordon Melton. Mais um livro sobre vampirismo, sobre satanismo. Estas primeiras frases descrevem o conteúdo do livro. Pega uma estaca, um punhado de alho, um crucifixo e água benta enquanto você entra no mundo sombrio e horripilante da dor de cabeça original nesta coleção definitiva de factos, presas e ficção sobre vampiros. Se alguém quiser comprar, está à venda. Outro livro que ele escreveu, O Livro do Vampiro, a Enciclopédia dos Mortos-Vivos. Acho que sim, acho que é um tema interessante. Quem é que o escreveu? John Gordon Melton é o autor. Alguém me quer ajudar a entender como é que é possível que este senhor, que é o presidente da Sociedade da Transilvânia do Drácula, que escreve livros sobre vampiros, sobre mortos-vivos, que faz entrevistas a promover o vampirismo, como é que este tipo de pessoa é usada para tratar de assuntos espirituais envolvendo a sociedade da religião? Alguém me explica isto? Será que o tema que foi escolhido para este vídeo, o espírito do satanismo na sociedade da religião, será que é um tema que não se encaixa? Vocês avaliem o tema e vejam o conteúdo. O que é que se está a passar com a sociedade da religião? E notem, eu fui acusado de apóstata, e um apóstata é alguém
que ofende a Deus, ofende a Cristo. Não, eu não ofendi a Deus, nem ofendi a Cristo, nem abandonei a minha fé em Cristo, nem deixei de seguir a Cristo. Eu levantei-me, foi contra este tipo de organização. E eu já vos disse que eu vi Satanás por trás destes homens. Por isso o que eu fiz foi levantar-me contra uma organização que está imbuída de espírito satânico. Por isso o pneuma, o ar, aquele espírito invisível que sustenta, o pneu que o preenche, que o escora, esse espírito que sustenta a sociedade da religia é um espírito demoníaco. Não há dúvidas disso. E eu já fui acusado, aqui onde eu estou a viver, e até mesmo nas redes sociais, de ser filho de demónio, filho de Satanás. Tu és um diabo mentiroso, és mesmo diabólico. Este tipo de mensagens. Até mesmo na congregação, o pioneiro especial já chegou, não chegou a mencionar o meu nome, mas o contexto era esse. Ele chegou a chamar-me filho de Satanás. Esse tipo de pessoas são filhos de Satanás. Então, eu é que sou filho de Satanás? As provas que nós acabámos de apresentar não mostram que a sociedade da vigia está sustentada, está preenchida com este espírito invisível, demoníaco. Por isso, se houver alguém aqui que é apóstata, são os líderes religiosos que sustentam, promovem e perpetuam a sociedade da religia. Por isso, quem se levanta contra esta organização está a levantar-se a favor do Cristo, a favor do reino, e avisar pessoas, cuidado, fujam dela, povo meu, porque a sociedade da religia é morada de espíritos impuros, morada de demónios, esconderijo de espíritos impuros. E gosto da expressão esconderijo de espíritos impuros, porque os espíritos impuros habitam lá, mas estão escondidos, ninguém os vê. Por isso, antes que isso aconteça, antes que os membros da sociedade de vigia sejam apanhados por estes espíritos impuros que estão escondidos, fujam da sociedade de vigia. E esta semana recebi uma notícia de um irmão, houve um irmão então que me enviou uma mensagem a dizer: olha, Nuno, a partir do dia de hoje vai ser anunciado que eu já não faço mais parte de Babilônia Grande. Este irmão saiu de Babilônia Grande, ainda há tempo de servir a Cristo. Façam o mesmo. Fujam dela, povo meu. O tema que foi escolhido para este vídeo, o espírito do satanismo na sociedade da vigia, a princípio podia parecer muito pesado, mas retrata muito bem aquilo que se passa na sociedade da vigia. Por isso existe aqui um pneuma, um espírito, aquele ar invisível que preenche um pneu, que o sustenta, que o escora. Não há dúvidas que a sociedade da vigia é habitada por espíritos impuros, espíritos malignos. Aquele texto de Efésios 2.2, em que fala sobre a autoridade do ar, o habitat, onde nós estamos inseridos, que é governado por Satanás, e esse espírito atua, dirige pessoas e organismos e organizações religiosas, assim como o vento sopra e dirige um barco com as velas içadas, assim está a acontecer com a sociedade da vigia. Estes homens têm um espírito que opera neles, que atua neles, que provoca neles desobediência. E a desobediência tem a ver com profanar o santo nome de Deus e usá-lo de forma imprópria, ao ponto de misturar coisas sagradas, que deviam ser sagradas, com o satanismo. Por isso, as pessoas que vivem dentro da sociedade de Torre Vigia, que são membros da sociedade de Torre Vigia, obviamente são influenciados por esta pressão de ar atmosférica, no sentido de um ar pesado que se vive dentro das reuniões, o espírito que opera nas pessoas. Elas na reunião riem, chegam a casa, o cabeça é baixo, o semblante descai. E isso é notório, a tristeza que existe nos membros da sociedade da vigia, o número de suicídios que existe, de depressões sem conta. Quer dizer, isto é uma evidência de que aquilo que tem alinhado a sociedade de vigia, o espírito invisível que o tem sustentado, que tem preenchido esta organização, é demoníaco. E depois, claro, eu já fui acusado de ser filho de Satanás, filho de Belzebu, mesmo por pessoas com responsabilidade, mesmo na congregação houve um pioneiro que chegou a dizer que ele é filho do diabo. Não mencionou o meu nome, mas o contexto era esse, então ele é filho do diabo, essas pessoas são filhos do diabo.
tenha recebido também, só recebi uma mensagem de uma pessoa que me acusou de ser filho do diabo, que precisas de te tratar, estás maluco, és mesmo diabólico, tem vergonha, seu diabo mentiroso. Quer dizer, eu me levantei contra um organismo que está cheio deste espírito mau, e estamos a mostrar evidências, levantei-me contra eles, não façam isto, levantei-me, pronto, e fui encarado como filho do diabo. Lá está, mas a Bíblia tem que se cumprir, né? Porque Jesus disse em Mateus 10:25 que se me chamaram de Belzebu, mais depressa chamarão os da minha casa. Isto é, se eu que fazia milagres tinha poderes de ressuscitar pessoas, e mesmo assim me chamaram Belzebu só porque eu enfrentei o sistema judaico, então imagina o que vai acontecer com vocês quando enfrentarem o sistema judaico. Vocês não vão ter o poder que eu tinha. Então mais depressa vos vão chamar de Belzebu. Por isso hoje em dia não esperamos outra coisa, não é? Por isso aqueles que se levantam contra o sistema judaico moderno, organizações religiosas que não passam de joio corporativo, obviamente quem se levanta vai receber o mesmo rótulo, filhos de Belzebu. Por isso não me admira que esse tipo de conversa surja com relação à minha pessoa, chamar-me todo o tipo de nomes, inclusive apóstata, quando apóstata é alguém que se vira contra Cristo e contra o Pai. Não foi isso que aconteceu com o Nuno. O Nuno apenas se levantou por não querer ser cúmplice da maldade da sociedade de vigia. E depois o Nuno descobriu que essa maldade era injetada pelo pneuma, isto é, pelo espírito demoníaco. E é esse ar que sustenta a sociedade de vigia. É esse ar invisível, esse espírito invisível, que lhes deu a glória que eles têm hoje, que é uma corporação religiosa avaliada em bilhões de dólares. Claro, Satanás deu. E claro, Satanás irá tirar. Mas não fica por aqui, porque depois este tipo de satanismo começa-se também a ver em publicações. Eu achei curioso e vou-vos passar uma notícia que saiu nos Estados Unidos acerca de uma boneca inofensiva, mas que depois envolveu ali uma tragédia qualquer de uma menina que morreu, e então parece que demónios tomaram conta daquela boneca, possuíram a boneca, e a boneca passou a ser um símbolo de um brinquedo de crianças possuído por demónios. E essa boneca tem sido usada até mesmo em filmes de terror, por aí fora, e é uma boneca muito popular nos Estados Unidos. Tanto que já saiu nas notícias a abordagem a este brinquedo para crianças. Eu vou-vos passar a reportagem. One of the most prolific possessed beings of all time is Annabelle, the Raggedy Ann doll. Now, if you have kids getting ready right now, you might want to have them look away for just a moment. Could be scary. Yeah. News 8's Ryan Christopher is here with a story that may just scare you out of bed this morning. I'm sure it will. I don't think you'll need any coffee this morning. I think this should do it. I recently caught up with Tony Spera. He is the son-in-law of famed paranormal researchers Ed and Lorraine Warren for the story behind the demonic doll Annabelle. So you were once a Bloomfield cop. Did you believe in this kind of stuff back then? I did a lot of astrology back then. And then when I met my wife, who was daughter of Ed and Lorraine, she introduced me to them. And the rest, as they say, is history, because I was so intrigued by Ed's stories of the demonic and of ghosts and demons. So Tony, most people might look at this doll and say, oh, it's just a cute little Raggedy Ann doll, but that's not quite the case. It's probably the most dangerous artifact that we have here in the museum itself. It's responsible for, we believe, the death of a young man who came on a motorcycle and challenged that doll to do its worst, and it did. Well, the doll was given to nurses in Hartford Hospital as a gift, but soon the doll would move around the house, be found in different locations. And one day, the fiance of the nurse who received the doll was sleeping on the couch. He awakened with a start, and he picked up the doll in front of the nurses and threw it across the room and said, "That's just a Raggedy Ann doll." When he did that, 7 psychic wounds appeared on his body, 4 slashes to his chest, 3 on his stomach. We can see the blood actually coming through. So is it believed to still have evil spirits within it here? Absolutely. You can't destroy an evil spirit. So we keep it captive in the case by doing ritualistic prayers around it by a Catholic priest. Very spooky stuff, Ryan, and it's real. The devil is real. Okay,
Okay, this changes what was a staple in my childhood. I do apologize for that, Laura. I don't know what to tell you for that one. But yeah, very spooky over there. And actually, you guys, this week and this Friday, you can experience the original Paranormal Warren tapes. It's at the Lyman Center at Southern Connecticut State University. Tickets are available on their website, 8 p.m. Tony's going to be there showing all the original slides and telling all the creepy stories. Yeah, that spooky is. stuff. All right, you can see all. Esta boneca chama-se Annabelle, é bastante popular nos Estados Unidos e é uma boneca possuída por um espírito de uma garota que faleceu. E essa menina chamava-se Annabelle e ficou o nome então desta boneca. É curioso também que o nariz da criança é um triângulo. Estou apenas aqui a associar uma ideia, nada mais do que isso, que me fez lembrar um bocadinho o vídeo passado. Agora, o que eu acho curioso é, não resta dúvida que esta boneca, esteja possuída ou não, é um símbolo de espíritos impuros. Por isso é uma boneca usada até mesmo para filmes de terror. A pergunta que eu faço é, a Sociedade de Vigia tem produzido alguns livros para crianças e um deles é o livro O Grande Instrutor. A pergunta que eu faço é, por que razão na página 121 aparece lá esta imagem? Estamos a ver aqui uma mãe a corrigir uma filha e tinha a ver com a mentira. Mas se repararem nos brinquedos, a boneca que está atrás da criança é a boneca Annabelle. Por que razão é que a Sociedade de Vigia colocou uma boneca possuída num livro para crianças? Também achei curioso por que razão é que a mão da mãe tem 6 dedos. Vocês sabem que o número 6 é um número, biblicamente falando, que tem um significado de imperfeição, tanto que 666 é tripla imperfeição, retrata a marca da fera do Apocalipse, um sistema satânico que irá surgir. E o número 6 sempre foi associado a inimigos de Deus. Consegue-se ver isto em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20, que havia lá um homem de tamanho extraordinário com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. É só para trazer a atenção que o número 6, inclusive uma mão com 6 dedos, representa os inimigos de Deus. Isto tem respaldo bíblico. Eu gostava de saber por que razão é que o departamento gráfico desenhou uma mão que aparenta ter 6 dedos. Ainda para mais, na mesma imagem, aparece lá a boneca Annabelle, que é uma boneca possuída por espírito demoníaco. Mas não fica por aqui. Por que razão é que na página 171, e o tema tem a ver com o abuso de crianças, por que razão a criança tem uma boneca, e a boneca é a Annabelle? Por que razão na página 251, quando está a retratar o paraíso, aparece ao lado da menina a boneca Annabelle? Por que razão na página 89 aparece ao lado do menino a versão masculina da boneca Annabelle? Como é que é possível esta boneca, popular nos Estados Unidos, possuída por espíritos impuros, estar nas publicações da Sociedade de Vigia, ainda para mais em publicações para crianças? Alguém me consegue explicar isto? Será que foi um descuido? Será que foi falta de conhecimento? É muito estranho porque a boneca Annabelle é bem conhecida nos Estados Unidos. Se fosse conhecida na China e se tivesse essa vertente na China, ok, na China está longe, não sabíamos, mas não. É uma boneca popular no país onde está estabelecida a Sociedade de Vigia. Por que razão é que esta boneca foi inserida num livro para crianças? Ainda para mais, a Sentinela de 1987, 1 de março, na página 15, diz lá no parágrafo 18: até ao dia de hoje, o coro governante segue diretrizes similares. Cada artigo, tanto da Sentinela como do Despertai, e cada página, inclusive as gravuras, são esquadrinhadas por membros escolhidos do coro governante antes de irem para a impressão. Então aquilo que o coro governante está a dizer é que qualquer gravura que é publicada antes de ser impressa é avaliada, escrutinada pelo departamento de censura, seja o que for. Como é que é possível que estas imagens estejam num livro para crianças? Então estas imagens não foram escrutinadas? Por que razão foi lá colocada esta boneca? E há aqui uma quantidade de perguntas que têm que ser feitas.
O que é que uma boneca possuída por demónios está a fazer em um livro para crianças? Com centenas de bonecas disponíveis, porque precisava ser justamente a boneca com uma história diabólica. Como é que o Departamento de Revisão e Censura aprovou uma boneca habitada por um espírito maligno? Se houver pessoas que conhecem a história desta boneca, ao ler este livro, não vão elas tropeçar? E depois também é muito estranho por que razão a boneca foi inserida em capítulos, em assuntos que falam do abuso de menores, falam do medo, e, estranhamente e de forma absurda, a boneca aparece no paraíso. O que é que a boneca Annabelle tem a ver com o paraíso? O que é que a boneca está a fazer no reino de Cristo? Porquê é que a mãe desta menina que tinha a boneca tinha 6 dedos? E outra questão é que este livro do Aprenda do Grande Instrutor foi publicado em 2005 e depois saiu uma nova edição em 2019, que é esta que eu mostrei. Então, podiam ter cometido o erro em 2005, mas por que razão o livro, ao ser revisto, as mesmas imagens foram usadas na edição de 2019? E esta imagem não aparece apenas uma vez, nem 2, 4 ou 5 vezes. O que é que está a passar aqui? Ou será que houve aqui alguma vantagem financeira no sentido de a Sociedade de Vigia poder aproveitar aqui a oportunidade para divulgar uma boneca, mas de forma sutil? E claro, a empresa de brinquedos americana, de certa forma, estar ou não a pagar alguma coisa à Sociedade de Torre Vigia, mas de forma sutil. Será que a Sociedade de Torre Vigia lucrou com a publicidade mundial desta boneca? Se fosse por dinheiro, não era tão grave. Agora, se foi devido ao espírito demoníaco que sustenta, que alicerça, que energiza a Sociedade de Torre Vigia, então o assunto é muito mais grave. Por isso, olha, eu não tenho dúvidas que o tema que foi escolhido para este vídeo, o espírito satanismo na Sociedade de Torre Vigia, é o tema mais indicado para descrever, resumir esta matéria. A Sociedade de Torre Vigia é sustentada por um pneuma, por um ar invisível, por um espírito demoníaco. O que é caricato é que depois a Sociedade de Torre Vigia faz alguns alertas nas suas publicações acerca de alguns brinquedos, inclusive de bonecas. Alerta aos pais para terem cuidado com algumas bonecas que podem ter outros objetivos e finalidades, o que é muito estranho. Vejam a Despertai de 2008, de junho, na página 26, e diz lá assim: mais do que simples brinquedos, crianças gostam muito delas. Do que é que estamos a falar? Das bonecas. A maioria das imagens com forma de bonecas de épocas anteriores não eram brinquedos, mas sim objetos mágicos ou religiosos. Pessoas vingativas nas Índias Ocidentais enfiavam alfinetes em bonecos de voodoo na esperança de prejudicar os seus inimigos. Em muitas culturas, as bonecas eram associadas a rituais de fertilidade. É curioso o alerta que a Sociedade de Torre Vigia faz aqui nesta publicação, que as bonecas às vezes são mais do que simples brinquedos, que às vezes envolve aqui a influência demoníaca, e depois coloca em livros para crianças bonecas como a Annabelle, que são possuídas por espíritos malignos. Mas continua, notem à frente. Bonecas, motivo de preocupação para os pais. Como os pais podem proteger os filhos da possível influência prejudicial de algumas bonecas? A parte final, obviamente os pais precisam assumir a responsabilidade. A Bíblia ordena aos pais que deem aos filhos boa instrução todos os dias. Como dar essa instrução a fim de protegê-los da influência negativa que algumas bonecas podem ter? O que será isto? Que tipo de conversa é esta? Quer dizer, dizem uma coisa, fazem outra. E depois de forma caricata até avisam, cuidado com as bonecas. Então o que é que se faz com o livro O Grande Instrutor, que tem lá uma boneca diabólica? O que é que se faz? O que é que será que está a passar com a Sociedade de Torre Vigia? Será que é dissonância cognitiva? Ou seja, as crenças que têm não estão de acordo com o seu comportamento ou entram em conflito e causam algum desconforto mental? Não acredito que seja desconforto mental, não acredito que seja dissonância cognitiva, não. Hipocrisia? Sim, há aqui hipocrisia, mas há pior do que isso. Há aqui aquilo que a Bíblia chama da voz do engano. Por isso às vezes as senhoras de Jeová pensam que os enganados são os católicos, que estão a ser enganados com a idolatria, embora os católicos possam estar a ser enganados
estes senhores de lá vão na linha da frente. Porque estamos a falar aqui de satanismo, vampirismo, espírito maligno, morada de demónios, esconderijo de espíritos impuros. O que é que se faz a publicações como estas? Como o livro Grande Instrutor? Olha, todas as minhas publicações eu já as descartei e foram para o papelão para reutilizar. Faça o que quiser, prima. Mas deixa a sugestão de uma irmã, que ela depois de descobrir certas coisas, mandou-me uma mensagem e ela diz que já doei as minhas publicações para a lareira. Por isso, fica aqui uma sugestão de que quando o papel não consola a alma, que consola o corpo. Por isso, olha, converta o seu papel em energia. É energia térmica. Se não consola a alma, afaga o corpo. Mas livre-se de toda a contaminação de espíritos impuros. Notem que são espíritos escondidos, que às vezes não estão à vista. Mas isto continua. Vocês já assistiram ao Congresso em 2024 e vou-vos passar uma parte do trailer do Congresso deste ano, no verão passado. Precisamos cada vez mais de e prepará-lo para ter uma vida eterna. E agora vamos fazer uma pausa e ver então os adornos desta sala. Temos aqui umas prateleiras e a pergunta que eu faço é: por que razão é que a decoração inclui uma mão chifrada? O que é uma mão chifrada? O que é isto? O que é que isto representa? Vamos ver na Wikipédia o que é que isto representa. Mão chifrada, também conhecida como maloic ou mano cornuta, é um símbolo conhecido por vários termos. Nos dias de hoje, é muitas vezes considerado um sinal de adoração a ritos satânicos, tendo sido amplamente utilizado em diversas culturas ancestrais, principalmente mediterrânicas, como um sinal da proteção contra o mal. O que é que uma mão chifrada está a fazer no pano de fundo de um trailer para um congresso? Qual é o objetivo daquela mão chifrada? Será uma marca d'água de quem patrocinou o Congresso e de quem patrocina os congressos em todo o mundo? Algumas pessoas tentam justificar esta mão chifrada como sendo um gesto da língua de sinais americana e que este gesto significa amor. Eu fui confirmar e realmente há parecenças, só que o gesto para representar amor na língua de sinais americana não é assim, mas é com o polegar aberto. É assim. Este é o sinal do amor. A pergunta que eu faço é: mesmo que fosse o gesto do amor na língua de sinais americana, isto foi um vídeo que foi passado mundialmente para ouvintes. Não foi para surdos mudos, foi para ouvintes. Se fosse exclusivo para surdos, compreendia-se, mas este vídeo foi para a Congregação Mundial de Ouvintes. Por isso, isto não se explica a não ser uma marca d'água do dono que patrocina estes congressos, esta organização. Aquilo que nós temos que fazer é juntar as peças. Porque se fosse um erro de casting, ok, se não houvesse mais nenhuma peça para ligar, se fosse algo que surgisse por acidente, olha, escapou-nos, isso ficaria mais do que evidente. Mas quando nós vos mostramos aqui o Máximo Introvigni, que é o José Mourinho do vampirismo, o Gordon Melton, que é o presidente lá da Sociedade do Drácula, que é o Pinto da Costa do vampirismo, a boneca Annabelle, possuída por espíritos malignos numa publicação para crianças. Eu não tenho dúvidas que este sinal aqui foi uma marca d'água de quem patrocina oficialmente a Sociedade de Vigia. Por isso, há uma diferença entre este gesto e este gesto. Por isso, a meu ver, houve aqui uma subtileza de fechar este polegar e passar outra ideia. Se não, vamos raciocinar um bocadinho. Vocês imaginem que estão reunidos para avaliar o Congresso de 2024. Estão reunidos com o Coro Governante e estão a escolher as imagens. E há esta imagem, este pano de fundo. Desculpem, qual seria o vosso raciocínio se estivessem sentados à mesa com o Stephen Lepp, com o Jeffrey Jackson, com o Mark Sanderson,
Será que não haveria este raciocínio? Olha, desculpem, mas este objeto que nós estamos a colocar aqui nesta sala, no pano de fundo, como é que os irmãos vão interpretar isto mundialmente? E dizia lá o David Splane, mas isso é o gesto da língua de sinais e significa amor. Sim, significa amor, o irmão David Splane, mas amor é assim, não é assim. Mas ok, mesmo que seja assim, mas este vídeo é para ouvintes, não é para surdos. Por isso, como é que eles vão interpretar? E tal, estás a ser picuinhas, deixa lá que isto até fica giro. Desculpa, irmão David Splane, permita-me, nós estamos aqui à porta fechada, ninguém nos ouve, mas imagine que o gesto do amor, em vez de ser assim, ou melhor dizendo, em vez de ser assim com o polegar aberto, em vez de ser assim, se fosse assim conforme esta imagem. Imaginem que esta imagem, irmão David Splane, era o símbolo, era o gesto do amor na língua de sinais americana. Você atrevia-se a pôr isto na prateleira? Como é que os irmãos mundialmente iriam encarar este gesto? Mesmo que seja um gesto legítimo na língua de sinais americana. Mas como é que os ouvintes iriam encarar este gesto? Por isso, irmão David Splane, você acha que seria sensato colocar este gesto no pano de fundo de um vídeo para o Congresso? Não. Assim como este gesto é inapropriado, porque vai levar a várias interpretações, obviamente que este gesto é um símbolo satânico e 8 milhões de pessoas vão olhar para este gesto como significando algo que nada tem a ver com a língua de sinais americana. Por isso, irmão David Splane, este gesto pode passar a ideia de que o pneuma, isto é aquele espírito invisível que nos enche, que nos preenche, que nos sustenta, que nos ancora, possa transmitir a ideia que é um espírito maligno e não um espírito santo. E nós não queríamos passar esta ideia, pelo menos de forma assim tão descarada, está bem? Não façamos isto. Vamos mantê-los enganados durante mais tempo, mas este tipo de marca d'água pode deixar bem claro quem é o patrocinador oficial da Sociedade de Vigia. Satanás, o diabo. E nós não queremos passar essa ideia. Está bem, temos que ir mais devagarinho, irmão. Está bem, mais devagarinho. Eles estão a fazer entender? Por isso, se isto fosse um símbolo isolado, mas não é um símbolo isolado, isto está dentro do contexto de tudo aquilo que nós temos apresentado nestes 2 últimos vídeos. É só ligar as peças, é só ligar os pontos. Nós estivemos a ver o Máximo Introvigny. O homem é membro lá da Sociedade do Drácula. O homem promove o satanismo, faz conferências a favor do satanismo. O homem escreve livros de satanismo. Um deles até tinha 666 páginas. Tivemos a ver o Gordon Melton, que é o presidente da Sociedade da Transilvânia do Drácula. O homem promove o satanismo e o vampirismo. Nós mostramos hoje a questão da boneca Annabelle, que é uma boneca popular nos Estados Unidos, possuída por espíritos malignos. O vídeo passado, o que é que nós tivemos a ver? Todo aquele assunto das pirâmides, desde a Torre de Babel, que é em forma de pirâmide, com o quarto lá em cima para os deuses, a pirâmide do Egito, com o olho de Horus, Russell, que escolheu era fascinado pelas pirâmides e pela astrologia, o túmulo dele era também uma pirâmide, o salão da Assembleia de Silkeborg na Dinamarca é uma pirâmide, né, com o olho tudo vê, apontado para leste, e nesse ano a Sociedade de Vigia pediu para aderir ao ONU como uma ONG, uma organização não governamental. Quer dizer, é só ligar as peças. Por isso isto que vocês viram no trailer é apenas uma marca d'água. E não venham dizer que é a marca do amor, porque não faria sentido, por várias razões. Primeiro, amor é com o polegar aberto e não fechado. Segundo, obviamente que isto foi um congresso e foi um trailer para ouvintes, não foi para surdos. Por isso isto não tinha nada a ver com surdos mudos nos Estados Unidos. Não faria sentido. Isto que está aqui é uma marca d'água de quem patrocina a Sociedade de Vigia. E notem que aquilo que nós estamos a tentar passar nestes vídeos, há estudiosos, e um deles é o Jordan Maxwell, que é este senhor aqui, e outro é o Fritz Springmeier, que são estudiosos de entidades secretas. Estes senhores são pessoas muito inteligentes que passaram toda a vida a pesquisar estes assuntos que têm a ver com maçonaria, Illuminati, entidades secretas, toda a geopolítica esotérica, eles estudam isso tudo. E sabem qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles, quando começam a pesquisar estas entidades secretas, vão dar sempre à religião. E há 3 ou 4 religiões que não escapam
destas ligações maçónicas com Illuminatis e maçonarias e entidades secretas, que são os Mormons, a Cientologia e as Testemunhas de Jeová. São 3 grupos altamente contaminados por estas entidades secretas. Eu vou-vos deixar aqui um videozinho do Fritz Springmeier, que é este senhor na fotografia. E este senhor fez um estudo profundo sobre a sociedade de vigia. Ele diz que não tem dúvidas que o topo da pirâmide, os líderes da sociedade de vigia, são altamente maçónicos. E notem, nós não estamos a falar dos 9 homens, ou 10 ou 11 que estão lá nos Estados Unidos que dão a cara no broadcasting. Nós estamos a falar por detrás, que quem realmente governa a sociedade de vigia não são aqueles 9 pivôs. Não são. Há forças maiores por trás que financiam este organismo, esta organização religiosa. E este senhor Fritz Springmeier diz que o topo da pirâmide da sociedade de vigia é altamente maligna, que está envolvida com magia enoquiana, conforme nós referimos no vídeo passado, nem tocámos nisso, porque são coisas do oculto e não nos metemos nisso, mas este senhor estudou essas coisas e ele referiu que existem até mesmo rituais na cúpula da sociedade de vigia, rituais satânicos. Não tenho provas disso, é apenas o testemunho deste senhor e do Jordan Maxwell, sim, ele também fala sobre isso, mas esse senhor foi ao ponto publicamente a fazer uma afirmação destas. Eu vou passar uma parte do vídeo. So then you went into research on the founder, Charles Taze Russell. So tell us what you found. Oh, wow. Absolutely amazing. Long story short, but this ties in with a lot of other research in other areas like the Illuminati. But long story short, I discovered Charles Taze Russell was a Freemason. He was of one of these elite Illuminati bloodlines. His wife was a socialist, and his father-in-law was a Freemason. And Charles Taze Russell was the first Zionist that there was, a public Zionist preacher. He went around the world preaching Zionism. He was also, I discovered, very good friend of the Rothschilds, who funded him. Wow. And it was a step-by-step process to have my eyes opened. First, there were a series of things that made me realize that this organization was very evil at the top, but trying to understand the occult world, and one of their types of magic is Enochian magic. And so as I was going back with some understanding of the occult, not that I'm interested in the occult, but I was trying to understand these people. I started looking at Charles Taze Russell's writings, and I was seeing glimpses of Enochian magic kind of poking through. Like pyramids and the disc and... Well, no. The power of Enochian magic is the watchtowers. And no, it was other little things that he was saying, not the obvious occult stuff. I mean, he was buried under a pyramid with a Masonic logo on the side. They used pink granite stone for the pyramid from a magic mountain in Texas. Occult symbology. I mean, you have to understand, first you have to understand magic and the occult and Freemasonry to really understand the significance of this. The winged sun disk, the winged sun disk is magic from Babylon and Egypt. Okay, and the Watchtower Society says that they're so against Christianity because they're connected to the cult. Yeah. And then they have all this occult stuff. Right. And not only that, but their art department is slipping in all kinds of hidden satanic symbols in the artwork. So you have these kind of clues that there's something going on there that's occultic, right? Right, and that's subliminal messages. Yeah. The mystery religions are connected to what these guys were doing. And so they were telling me
how they had been subjected to certain things while they were Jehovah's Witnesses, and how, for instance, this one lady told me that she was a Bethel worker there in New York, and she was part of a satanic coven of Bethel. And she told me, I think it was Andros Island in the Bahamas, she described it. She described the rituals, the satanic rituals that their Bethel group did. And, but see, something like this would not have made any sense unless I had put all these other pieces together. Right. And then one person confirmed to me that yes, they do Enochian magic, which it made sense from all the other clues. I had already concluded from looking at Charles Taze Russell's writings that the reason he chose the word watchtower is because the power of Enochian magic is the watchtowers. Wow. I'd already concluded that, but I didn't have any insider to confirm it. So then on their own, this insider confirmed it. Then it was like, oh, wow. Similar to, I made a lot of research into Charles Taze Russell that made me think this guy is from an Illuminati bloodline, but it wasn't until I was helping these 4 women that had been in the Illuminati that were trying to get out. Para mim não resta dúvidas que a sociedade Torre de Vigia é morada de demónios e esconderijo de espíritos impuros. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas que a sociedade Torre de Vigia está a tomar do copo de Jeová e do copo de demónios. Senta-se à mesa de Jeová e à mesa de demónios. O objetivo destes vídeos, irmãos, não é bater na sociedade Torre de Vigia. É cumprir com aquilo que diz Efésios 5:11. Quando nós nos deparamos com obras da escuridão, parai de participar nessas obras infrutíferas da escuridão, mas em vez disso, exponham essas obras. Estes vídeos têm como objetivo expor a sociedade Torre de Vigia. Por isso não tem nada a ver com eu estar melindrado ou estar, de certa forma, furioso com a sociedade Torre de Vigia por me terem espancado. Não. O meu objetivo é expor a sociedade Torre de Vigia para que as pessoas que pertencem à sociedade Torre de Vigia possam abrir os olhos e fugir enquanto têm tempo. Por isso o que eu vou fazer agora é um resumo destes 2 últimos vídeos que eu fiz, que envolve o ocultismo e o satanismo dentro da sociedade Torre de Vigia. O vídeo da semana passada ficou claro o simbolismo por trás da Torre de Vigia e desta organização. E tivemos que recuar à Torre de Babel, que a Torre de Babel era em forma de pirâmide, no topo tinha um quarto para os deuses. Tivemos a ver a pirâmide do Egito, com o olho de Horus. Tivemos a ver o facto do Russell ser fascinado por piramidologia e pela astrologia. Ele fazia essas medidas e esses cálculos para conseguir decifrar as profecias bíblicas. Vimos também que o túmulo dele era uma pirâmide. Notámos o caso do Rutherford, que diz que o corpo governante, ou o escrafio prudente, era orientado por anjos e não pelo Espírito Santo. O caso daquele irmão, o Clayton James Woodward, que diz que estava debaixo de influência demoníaca. Nós vimos o caso do Salão de Silkeborg, que foi construído em forma de pirâmide, com o olho que tudo vê, a apontar para leste, e nesse ano pediu à ONU para fazerem parte da ONU como uma ONG, uma organização não governamental, tudo isto em 1991. Nós estivemos a falar sobre a magia enoquiana, que é representada por 4 torres de vigia, por isso o símbolo torre de vigia tem raízes ocultistas, embora se fale da torre de vigia em Isaías, mas é abordado de forma negativa pela confiança excessiva que os judeus tinham nas torres para vigiar, para ver, para se protegerem. A torre iria cair. Nós estivemos a ver as cartas de tarô. Por que razão é que o livro Viver para Sempre apresenta lá as cartas de tarô e apresenta lá 4 cartas, estava lá a torre, e no livro a Bíblia ensina, já aparece o sujeito a escolher a carta da torre. Que simbologia é essa? E o significado da torre tem a ver com desapontamento, que pode envolver desapontamento religioso, estar entregue ao engano. E havia mais outras coisas para falar com relação a outra simbologia que é usada nas publicações, mas nós não chegámos a abordar esse assunto. Apenas falámos do disco alado,
que foi usado por Russell, mas até o dia de hoje existe marcas de água nas publicações que envolve o satanismo. Vimos o caso da Annabelle, da boneca, e o vídeo de hoje deixa bem claro com quem é que a sociedade de Torre de Vigia convive, com quem é que se senta à mesa. Estão a viver na mesma casa, no mesmo ambiente. Tivemos a ver que as pessoas que foram escolhidas para nos representar perante tribunais, para nos defender, foram sociólogos que são altamente satanistas, que estão envolvidos no satanismo, no vampirismo, são membros e presidentes lá da Sociedade da Transilvânia do Drácula, que é o caso do Máximo Introvigny e do Golden Melton. São pessoas que escrevem livros sobre satanismo, sobre vampiros, sobre mortos-vivos, fazem conferências em grupos satânicos, estão envolvidos em páginas do Facebook do Templo Satânico, dos Illuminati e por aí fora. Mas o que é que se está a passar com esta gente? Como é que a sociedade de Torre de Vigia pede ajuda a este tipo de pessoas ligadas com demónios? Tivemos a ver também o caso da boneca Annabelle, que foi introduzida, uma boneca com um espírito diabólico, foi introduzida em livros para crianças. O porquê disso acontecer? Foi engano? Foi descuido? Não, é uma marca d'água. Vimos o caso da mão chifrada, que é usada no terreiro para o Congresso. E não venham com essa desculpa que a mão chifrada é o símbolo do amor na língua de sinais americana. Não. O amor na língua de sinais americana, o amt, é com o polegar aberto, não é fechado. É aberto, assim é amor, assim não. É assim, o amor é assim. E além disso não faz sentido porque o terreiro foi para pessoas ouvintes, não foi para surdos mudos. Iria ser mal interpretada por quem ouve, por quem vê um símbolo desses. Assim como o outro gesto que nós fizemos, que também é um gesto indelicado, que nós não fazemos isso publicamente, mas agora imaginem que esse gesto indelicado seria um gesto do amor na língua de sinais americana. Então ia-se pôr isso na prateleira? Por favor, quer dizer, isto basta usar de bom senso para chegar à conclusão que aquilo que está a acontecer com a sociedade de Torre de Vigia, estes simbolismos todos, estas ligações, são apenas uma marca d'água, um selo de quem realmente patrocina a sociedade de Torre de Vigia. Por isso o texto de Efésios 2.2 deixa bem claro que existe um governante da autoridade do ar. O ar, o ambiente onde nós estamos inseridos é governado por Satanás. E esse ar pesado, esse espírito maligno, diz que atua nas pessoas, no espírito das pessoas. E, obviamente, esse espírito que atua nas pessoas leva-os à desobediência. É isso que tem acontecido com a sociedade de Torre de Vigia. Por isso, esse espírito que a sociedade de Torre de Vigia tem demonstrado não é nada mais, nada menos que o impacto da autoridade do ar no espírito desses homens. É o impacto da autoridade do ar em ação numa organização religiosa. Por isso não há dúvidas que o pneumático, um ar invisível que sustenta, que preenche, um pneu que o ajuda a suportar peso, o pneuma, esse espírito que preenche, que sustenta a sociedade de Torre de Vigia, é um espírito maligno, não é o Espírito Santo. E nestes 2 últimos vídeos nós deixamos bem claro que há um espírito mau que atua na sociedade de Torre de Vigia. Além disso, existem historiadores que estudam este assunto de entidades secretas e esta geopolítica esotérica, o ocultismo dentro dos países, de organizações, e eles chegaram à conclusão que a sociedade de Torre de Vigia está minada de espírito ocultista, ao ponto de afirmarem que existem rituais satânicos praticados por quem governa a sociedade de Torre de Vigia. Um desses senhores foi o Fritz Springmeier e o Jordan Maxwell. São pessoas que estudaram a fundo a sociedade de Torre de Vigia. Não há mínima dúvida que aquilo que faz mover a sociedade de Torre de Vigia, assim como um barco se move no oceano, é um espírito maligno, é uma força invisível maligna que os direciona à desobediência. São filhos da desobediência, são filhos do maligno, são filhos do diabo. Não há dúvidas. Por isso com estes 2 vídeos fica um alerta que há necessidade de nós olharmos para Apocalipse 18.2, quando diz caiu Babilónia, e vocês, por favor, substituam a palavra Babilónia por Sociedade de Torre de Vigia. Os senhores que governam a Sociedade de Torre de Vigia são homens cheios de espíritos impuros. E o fim deles foi profetizado nas Escrituras.